Olá, eu sou o Marco e hoje nós vamos falar sobre as emoções. As emoções são essenciais na nossa vida. Elas nos ajudam a compreender o mundo, a nos relacionar com as outras pessoas, a tomar decisões e até mesmo afetam a nossa aprendizagem. Para iniciar essa reflexão sobre esse assunto, vamos fazer um exercício de imaginação. É um exercício de uma situação hipotética, claro. Imagine que você está em um avião prestes a saltar de paraquedas pela primeira vez na sua vida. E você já é o próximo indivíduo a saltar. O que você sentiria nesse momento? Será que um frio na barriga? Será que sudorese nas mãos? Será que esses sinais podem indicar que você está com medo desse salto? Ou, por outro lado, será que eles podem indicar que você está muito animado, eufórico, porque vai fazer algo que tem tanto desejo? Então eu trago algumas perguntas que vão nos ajudar a pensar sobre esse assunto. O que é, de fato, uma emoção? Como a ciência explica as emoções? As emoções podem ser controladas pelos indivíduos? Qual é a relação entre as emoções e a razão? E, por fim, quais são os elementos que compõem uma emoção? Para Antônio Damasio, as emoções são reações neurofisiológicas que provocam uma série de alterações no nosso organismo e são causadas por estímulos que podem ser externos ou internos. Por exemplo, quando nós estamos andando, talvez em uma fazenda ou em uma floresta, e visualizamos um animal peçonhento, esse animal pode ser considerado um estímulo externo que causa uma série de reações no nosso organismo que são derivadas dessa emoção. Já quando estamos em um ambiente seguro e nos recordamos de um fato do passado que foi marcante na nossa vida positivamente, esse fato pode representar um estímulo interno que provoca uma emoção que pode ser considerada alegria, e essa emoção pode nos trazer bem-estar naquele momento. É importante frisar que essas reações do nosso organismo não podem ser controladas por nós, pois são reações involuntárias. Se nós agora sabemos o que é emoção, tem uma diferença para o Damasio entre emoção e sentimento. Enquanto emoção, essa reação é involuntária, com uma série de alterações no nosso sistema orgânico, o sentimento é derivado da nossa consciência. Então, o sentimento seria a interpretação consciente, a atribuição de sentido que nós fazemos, tanto sobre aquelas mudanças no nosso corpo, quanto sobre os fenômenos ou estímulos que causaram essas alterações. Podemos dizer, de modo geral, que as emoções possuem três elementos principais, sendo o primeiro elemento o conjunto de reações fisiológicas provocados por uma alteração no nosso sistema nervoso. Essas alterações podem incluir sudorese, uma espécie de frio na barriga, dilatação da pupila, aumento da frequência cardiorrespiratória e uma série de outras alterações. O segundo elemento pode ser considerado as microexpressões faciais ou expressões faciais. Alguns autores, como Paul Ekman, defendem a ideia de que as microexpressões faciais são involuntárias e são universais, ou seja, qualquer indivíduo de qualquer etnia vai ter microexpressões faciais similares quando ele sente as emoções primárias. E ele defende a ideia de que nós temos 5 emoções primárias que nós vamos falar em breve. Além disso, temos também a tendência comportamental. Cada emoção predispõe o nosso organismo a um tipo de atuação específica no ambiente no qual estamos inseridos. Começando pelo medo. Então, quando ficamos com medo, temos uma tendência comportamental de fuga ou luta. O medo é resultante da interpretação do nosso organismo de que estamos em uma situação de perigo. E como mecanismo de proteção para a nossa integridade física ou psicológica, nós temos uma tendência a fugir desse perigo ou a enfrentar esse perigo. Por isso, aquelas alterações fisiológicas do nosso corpo nos predispõem a tomar uma decisão rápida e agir com celeridade para fugir dessa situação de medo. A segunda emoção que vamos falar é a alegria. Então, a alegria ela traz uma predisposição à congregação ou à interação com as outras pessoas. Por isso, ela é tão importante durante as primeiras fases do desenvolvimento humano, já que na infância a interação com os outros indivíduos é fundamental
para que uma criança desenvolva novas habilidades intelectuais ou motoras. Já a tristeza, ela tem uma tendência comportamental de isolamento, onde a pessoa passa a refletir pelos fenômenos que causaram aquela emoção. Então, as pessoas, em geral, quando estão tristes, tendem a diminuir o nível de interação social. A quarta emoção que vamos falar é a raiva, ou a ira, que tem uma tendência comportamental de autoafirmação, de conflito e de imposição das próprias ideias. Em geral, ela está associada a situações nas quais o indivíduo sente ou julga que ele está sendo injustiçado ou prejudicado por decisões alheias. E por fim, a quinta emoção, que consideramos como emoção primária, é o nojo ou asco. E o nojo ou asco ele pode ser percebido quando nós damos algum alimento amargo ou muito para uma criança. Imagine você dando jiló para um bebê. Esse bebê normalmente ele faz uma cara que nós reconhecemos associada ao nojo e às vezes ele tem uma tendência comportamental de vômito ou náusea. Nós mesmos também, quando observamos algum objeto que nos provoca nojo, nós temos uma tendência ao comportamento de náusea. Existe a hipótese de que no passado o nojo a determinados cheiros e sabores era um mecanismo de proteção para a nossa sobrevivência, já que esses sabores ou elementos poderiam causar algum tipo de prejuízo para a nossa saúde. Então, imagina-se que alguns alimentos venenosos, frutos venenosos, teriam sabor amargo para nós. Então, não gostar de sabor amargo e ter nojo desse tipo de sabor pode ser um mecanismo de proteção. Desse modo, entendemos que as emoções são reações involuntárias, instintivas e que não são passíveis de controle pelo indivíduo, mas que são fundamentais para a nossa interação com o mundo no qual estamos inseridos. É importante frisar que pesquisas recentes, como da neurocientista Lisa Barrett, indicam que a cultura também tem uma influência na nossa emoção. Então, podem existir sim os elementos instintivos, mas segundo essa autora, o meio social no qual estamos inseridos exerce uma influência no modo como interpretamos as emoções que sentimos e nas reações comportamentais que temos. É importante complementar que existe uma parte específica do nosso cérebro que interpreta os comportamentos, as expressões sociais, o tom de voz dos nossos interlocutores e atribui uma emoção para aquele indivíduo, de modo que essa interpretação do que o outro está sentindo pode ser uma interpretação automática que o nosso cérebro realiza e envia para a nossa consciência.